Pedro da Cruz Monteiro, 52 anos. Pai de 4 filhos, um homem casado. Aparentemente, parece um homem completamente saudável, sem problema algum. Mas há 4 anos atrás, em setembro de 2016, tudo mudou. Pedro era técnico em refrigeração. Hoje, não pode fazer nada, nem as mínimas tarefas de casa, pois não pode fazer qualquer tipo de força. Através de um exame e, ao ser diagnosticado com pedra nos rins, foi submetido a uma cirurgia para introdução de um catéter na uretra. Eu passei mal e fui internado de urgência no 28 de agosto e fui diagnosticado que estava com problemas de pedra nos rins. E na época o corpo médico que estava no 28 de agosto sugeriram que eu fizesse o tratamento com o catéter. E eu, sem conhecer o procedimento, permiti que acontecesse, né? Então foi feito o procedimento cirúrgico, fizeram a introdução. Depois do procedimento, eu fui orientado que a cada 3 meses eu teria que trocar o catéter. E realmente eu vim para casa depois de 3 dias da cirurgia. E quando eu cheguei aqui em casa, eu comecei a passar muito mal, com uma hemorragia interna. Retornei para o 28 de agosto. Depois que retornei ao 28 de agosto, eu saí de lá depois de 4 meses. Já cadavérico, tipo assim, vai para casa morrer porque não tem jeito mais para ti. E depois eu retornei ao 28 de agosto de novo, que era para dar início ao procedimento de troca do catéter. Eu não consegui nem chegar na recepção mais, porque não era possível mais se fazer. Não havia material para fazer o procedimento. E na época eu fiquei muito desesperado também, aí com isso eu começou a peregrinação, né, de encaminhar, o 28 de agosto, encaminhar para o Adriano Jorge. O Adriano Jorge me recebeu, mas também não havia material para fazer o procedimento. E desde então, aí o Adriano Jorge encaminha para o HUGV, e o HUGV inicia o processo, mas também não tinha material para fazer o procedimento. Ou seja, foi algo que enganado nesse caso. Se o Estado não tinha a mínima possibilidade de manter um procedimento, então eu acredito que não era para ter feito. Não era para ter feito, porque prejudicou uma vida. Acabou realmente com uma vida humana. Eu não sei se isso preza para eles, se isso ajuda em alguma coisa em relação ao que eles pensam, planejam. Eu só sei que eu posso falar por mim que a vida humana para eles não tem valor. Seu Pedro, o senhor falou uma coisa muito interessante, que desde 2016, quando você fez esse procedimento, hoje estamos em 2021, esse catéter já deveria ter sido trocado de 3 em 3 meses. Desde lá o senhor nunca conseguiu fazer essa troca? Nunca consegui. Sempre da forma como eu já falei. Joga para um, joga para outro, e ninguém consegue se responsabilizar ou chegar material no sistema para que possa realmente resolver o problema, e não consegue. Eles não conseguem resolver. E eu estou aí nessa luta sem conseguir saber o que fazer. Com dinheiro é muito fácil resolver, né? Porque aí seria para o particular, talvez você conseguia resolver. Mas para depender da boa vontade do SUS, do governo, você não consegue. E
E como é que você fica em casa? Você passa mal, você tem dores? O que tudo isso acarretou na tua vida? Bem, eu passo muito mal, é, totalmente debilitado mesmo, acamado, dando trabalho para os filhos e a esposa, né? Porque ainda bem que tem eles para ter paciência, né? E tentar para cuidar, exatamente. Porque de outra forma não tem como. De outra forma não tem como, entendeu? Então, a minha vida, ela ficou totalmente debilitada, dependendo de outras pessoas. Você se sente vítima do Estado? Com certeza, com certeza. Eu sou vítima desse sistema que se instaurou nesse mundo político que é totalmente horrível, que é essa corrupção maldita aí, que inclusive esse último governo que aí está, esse governo que está em exercício, fazia da televisão o seu palco de solução e eleitoreiro. Só que ninguém conseguia ver isso. Eu não votei para ele. Eu não votei, porque já conhecia, já via na face dele a perversidade que ele iria fazer com o Estado. Ou seja, ele deu continuidade em um processo que está vindo de há longo tempo. Longo tempo. Já pensou o cara sucatear a saúde ao ponto que está, você não tem acesso a nada, você não tem direito a nada no Estado relacionado à saúde. Isso é um crime. É um absurdo uma situação dessa, entendeu? Seu Pedro, você falou que também, quando você passa mal, você fica sangrando, não é isso? Bastante. Muito que isso me dá medo, né? Porque uma hemorragia talvez pior, com certeza acarretaria a morte, né? E isso aí tudo é trabalho para os filhos, o cuidado, tudo, né? Por exemplo, hoje, agora, nesse momento, caminhar só daqui ali e retornar e cama. E cama, não posso fazer outra coisa, entendeu? Uma pessoa que dirigia, que tinha a vida ativa, que fazia todas as suas atividades e hoje você está totalmente debilitado, não tem condições. Você como homem, pai de família, um esposo, qual é esse teu sentimento hoje, mediante essa tua situação? O sentimento é de impotência mesmo, né? Impotência. Você está impotente diante de uma realidade que você não desejou, você não escolheu, né? Você foi colocado para você e de repente você se vê dentro da situação, não sei, é inexplicável isso. Então, após o senhor bater em várias portas, em vários hospitais aqui em Manaus, o senhor conseguiu, vamos dizer assim, de certa forma, uma solução para o seu problema. Viu uma luz no fim do túnel, mas não foi aqui em Manaus? Não, foi em Manacapuru que eu consegui uma luz, realmente, uma pequena luz, que eu estou apostando que dali venha sair um bom resultado. Porque eu preciso fazer os exames para saber como é que está esse procedimento interno, né? Porque eu acredito que a infecção, ela está grande, né? Está grande. E eu já nem procuro mais, assim, imaginar de que forma ela esteja, né? Porque talvez se eu começar materializar isso para mim, vai debilitar muito mais ainda e quem sabe até a morte mais rápida, entendeu? Porque uma vez que ele fala que está grave, o médico não fala por falar, ele fala cientificamente, né? Então eu acredito que pelo conhecimento aí fica mais difícil ainda.
Vive da ajuda de amigos. A pequena loja que mantinha em casa para ajudar na renda familiar não existe mais, pois, debilitado, tudo o que conseguia com as poucas vendas foi revertido em alimentos e pagamentos de água e energia. Seu Pedro, os medicamentos antes eram disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, pela rede pública, e o senhor conseguia pegar, conseguia ter acesso a esses medicamentos. E agora, o senhor continua tendo acesso? Não, a medicação, até por idade da receita, eu não consegui ter acesso mais à medicação. Não consegui ter acesso e hoje elas são compradas. São compradas receitas antigas que eu acredito eu que é automedicação, porque receitas antigas elas não servem mais para o uso atual. O senhor não consegue ter acesso a uma nova receita, uma nova consulta também não, para poder conseguir esses medicamentos? Não consegue porque nunca tem a disponibilidade de um médico para atender. Nunca tem. Essa fala de dizer que você vai chegar lá no procedimento de saúde e você ser atendido, isso aí não existe. Não existe. Eu estou vivendo essa realidade de fato, entendeu? Não existe nenhuma fala ao contrário de dizer assim que o Pedro está falando uma inverdade, e não é. Pela madrugada já estivemos várias vezes em lugares, pelo menos para tentar adquirir a receita e não consegue. Seu Pedro, também o senhor falou para mim que essa cirurgia, em média, na rede privada, custa cerca de R$30 mil. Isso completamente está fora do seu orçamento, não é? Não existe a mínima possibilidade de fazer, por conta do preço. E a gente não tem condições de fazer realmente ela particular. Seu Pedro, também outra informação que o senhor me repassou é sobre que quando você chegou no 28 de agosto, eles submeteram a esse procedimento, e aí lhe informaram que não teria condições, não se faz mais esse tipo de cirurgia que o senhor precisava, que é a extração de pedras dos rins. Aqui no Amazonas não se faz mais isso, está ultrapassado. Foi isso que lhe falaram? Como é que foi que te disseram? Certo. O corpo médico da época, quando eu fui internado, me informaram que não havia mais cirurgia para extração de pedra nos rins. E que o melhor procedimento a se fazer seria a introdução do catéter. Em lugar de fazer a extração, colocaria o catéter para você viver, né? Segundo eles, viveria muito bem, sem problema nenhum. O senhor se sentiu enganado pelo Estado? Com certeza eu fui enganado pelo Estado e induzido a uma realidade que eles não dariam o suporte depois. Eles não conseguiriam manter uma realidade que seria a manutenção desse procedimento que foi feito. Entendeu? Então não existe. E no particular, você consegue fazer a extração com cirurgia. O meu apelo ao Estado é que eles venham se sensibilizar com a vida das pessoas, principalmente a minha em particular, porque eu não aguento mais ser dependente de outras pessoas, uma vez que um cidadão ele tem uma profissão, ele para se manter dignamente como era antes e hoje já não tem mais, simplesmente por ser vítima do Estado, vítima de um sistema que não funciona. E eu peço que esse governo ele venha olhar com carinho para essa minha realidade, para essa minha situação, porque eu já não aguento mais. Eu sei que se demorar mais tempo,
ou eu já não tenho mais tanto tempo de vida com essa realidade que eu estou vivendo hoje. Entendeu? Qualquer momento pode acontecer. Eu sei que a vida ela é um sopro, mas agora realmente ela está sendo antecipada. Entendeu? Por conta do descaso público de saúde do estado do Amazonas e desse governo que aí está.